Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Motivo de alegria estarmos aqui reunidos, né? Em primeiro lugar, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós enxergamos o amor de Deus. Por mais problemas e dificuldades que passemos, nós sentimos o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? Vou fazer uma oração para que não seja eu, mas Deus me falando o que o Senhor quer que eu passe para a igreja, né? Para os que estão presentes aqui, para as pessoas que estão nas redes sociais também nos ouvindo. Eu quero falar para você que Jesus nos ama. E Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós. Senhor, meu Deus, Pai soberano, estamos aqui, Senhor, neste domingo, Senhor, em primeiro lugar, para te adorar, para te glorificar, para te bendizer. Somos gratos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e que eu passe, Senhor, aquilo que o Senhor quiser passar hoje para a igreja. E que tão somente o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. O Senhor, pelo teu amor incondicional, tem cuidado de nós, Senhor. E por isso nós confiamos no Senhor. E aquele, Senhor, que neste momento, Senhor, estiver sem fé, estiver sem esperança, que o teu grande amor, Senhor, venha sobre a vida de cada um e venha sobre a minha vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém? Vocês podem sentar. Glória a Deus. Hoje, eu quero trazer para os irmãos uma reflexão a respeito dos adjetivos. O que são adjetivos? São qualidades ou defeitos, né? Qualidades ou defeitos. E a maior qualidade que um ser humano pode ter é o amor. Porque o amor de Deus é incondicional nas nossas vidas. Se você analisar a palavra do Senhor, desde Gênesis e Apocalipse, tinha muitos homens, muitas mulheres, que o Senhor, Ele poderia simplesmente ter virado as costas para eles. Mas o Senhor não virou as costas. O Senhor não virou para eles e não vira para nós. Desde ali do início de Adão e Eva, Apocalipse, que João escreveu, e nós agora, o Senhor tem olhado para cada um de nós com esse adjetivo maravilhoso que é o amor de Deus. E aí eu vou estar citando duas pessoas da palavra do Senhor que teve esse amor. E por conta desse amor, teve nação que teve livramento. Por conta desse amor, nações foram preservadas, a nação de origem de Jesus foi preservada para que ele viesse. E que ele até hoje esteja conosco, amém? Então, eu vou convidar vocês para que abram suas Bíblias em 1 Samuel, glória a Deus, aleluia, capítulo 25. Aí vocês vão ver que aqui uma atitude de uma mulher mudou o destino de um povo. E por conta da atitude dela, ela também foi abençoada pelo amor de Deus. Então aqui, 1 Samuel, capítulo 25, fala que, começa falando no versículo 1, que faleceu Samuel. E ele foi sepultado. Faleceu Samuel, todos os filhos
de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Aí o versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Essa era sensata e formosa. Olha aí o adjetivo de Abigail: sensata e fisicamente formosa. Sensata é um adjetivo de sentimento, uma qualidade de sentimento. Ela não era pessoa sem noção. Ela era sensata, que vai bem do senso. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, aqui está falando como que era esse homem, qual é o adjetivo? Coração duro, maligno. O que é maligno? Uma pessoa má, de índole má, que pode fazer o bem, mas ela opta em fazer o mal. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal perguntar em meu nome como está. Direis àquele próspero, Pai seja contigo. Davi, ele era um homem de guerra, mas porém a natureza dele era uma natureza de paz. Por isso que o Senhor classificava Davi segundo o coração de Deus. Olha que Davi naquela época, ele era um rei e ele guerreava. A gente sabia que tanto é que houve tanta matança entre guerras pela mão de Davi, que tanto é que o Senhor não permitiu que ele construísse o templo. Mas da origem dele, o seu filho Salomão construiu. E quem era Salomão? Salomão, ele foi um homem que um dia ele foi orar ao Senhor. O que ele pediu de adjetivo para ele? Sabedoria. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, para que a gente não seja insensato, para que a gente não seja de coração duro, que a gente não tenha a malícia dentro de nós, que você pode fazer o bem e você não faz. E aí, seguindo aqui a leitura no versículo 7, tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram em Carmelo. Davi, ele acolheu aqueles homens que eram sob os cuidados, que eram dos cuidados de Nabal, e em um tempo Davi cuidou deles. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: ache mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres na mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras, que era a ajuda que Davi pediu, né? Aguardaram. Respondeu Nabal. Olha aí, Nabal. Quem era Nabal? Voltando lá no versículo lá atrás. Nabal era homem de coração duro e maligno. Ele era um homem também ingrato. Como o pastor falou hoje, aquilo que a gente recebe, não esquece que um dia você recebeu. Que um dia alguém vai precisar que você faça o mesmo de contribuição. Jesus deu a vida por nós. Jesus, a Deus, não pede nem... Olha, hoje Jesus pede, mata o teu filho. Não, para que você alcance faz esse tipo de teste, como fez lá com Abraão. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos um coração bom, um coração de amor, um coração semelhante ao coração de Deus.
que deu o seu único filho por amor de nós, um amor incomparável. Aí, seguindo aqui a leitura, respondeu Nabal aos moços, olha só que homem insensato, aos moços de Davi, diz, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Olha aí, gente. Ele esqueceu o que Davi fez por ele. Então os moços de Davi puseram a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém estes disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. Isso daí é um dos moços de Nabal falando lá para a esposa de Nabal. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele, apacentando ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Olha, ia destruir Nabal e toda a sua casa, com certeza os servos e tudo que ele tinha. E ele é filho de Belial, e não há quem possa falar. Vocês entenderam quem era Nabal? Ele recebeu o bem no passado e ele esqueceu. Então você não esqueça os bens que Deus já fez para a sua vida, no amor incondicional que Ele teve no passado e tem ainda por nós. Não esqueça que o amor de Deus é muito grande. Como eu já falei, Ele entregou Jesus na cruz por mim e por você. Olha o sacrifício, como foi falado hoje, você entregaria o seu filho para dar vida por esse mundo, por esse povo do jeito que está? Não vamos ser hipócritas, né, gente? Aí nós vamos entrar aqui na parte sobre Abigail. Quem era Abigail? Era uma mulher sensata. Vamos ficar no sensato, porque a formosura é algo físico, mas ela era uma mulher sensata. Então Abigail tomou toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enfim, Abigail foi ao encontro de Davi, quando ela ficou sabendo da atitude do marido. E ela conversou com ele. Enquanto ela estava cavalgando, o jumento descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me sobreviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Davi apontou
que ele fez um bem para Nabal, mas Nabal estava pagando mal como ele esqueceu pela insensatez dele. Faça Deus o que lhe aprove aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só sexo masculino dentre os seus filhos. Davi ia acabar com aquele povo. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela se humilhou. Muitas vezes tem situações que a gente tem que se humilhar. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal. Isso, versículo 25 de 1 Samuel 25. Porque o que significa o seu nome, ele é Nabal, e o seu nome é, e a loucura está com ele. Olha, a própria mulher olhou para o marido e viu que ele era uma pessoa que tinha loucura, insensato. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma foste pelo Senhor impelido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem o meu senhor. E ali Abigail entregou para Davi o que ele havia pedido a Nabal. Então você vê que essa mulher, ela tinha um adjetivo, uma característica de amor, de entendimento, de sensatez. E o Senhor nos convida hoje para que nós venhamos analisar nossas vidas, como está a nossa postura perante as situações, porque tem situações que muitas vezes acontecem na nossa vida e a gente quer pagar o mal com o mal. E não foi isso que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou o amor mais profundo que tem. Então é tempo de analisarmos. Se vier dentro de você algum sentimento de vingança, porque não vamos ser hipócritas também, irmãos, que tem vezes que acontece coisas na sua vida, que se você tivesse poder... Mas olhe para Jesus. Jesus teve o poder de eliminar Pilatos e todo aquele povo, os fariseus, os sacerdotes que interpretavam a lei de acordo com os interesses dele. Agora olha para os adjetivos, as qualidades que tinha esse povo. Jesus, ele se entregou por nós, tinha que se cumprir, foi um plano de Deus. Mas se você for analisar naquela situação, cada pessoa, olha para Pedro. Pedro, ele foi covarde um tempo. E muitas vezes a gente se acovarda em certas situações. Muitas vezes, não queira o adjetivo de mentiroso na sua vida, porque muitas vezes para você safar de uma situação, você usa a mentira. Aí às vezes a gente fala assim, é só uma mentirinha. Mas a palavra do Senhor diz que o mentiroso não herdará o reino dos céus. Que as pessoas olhem para nós e olhem para, por exemplo, para a Cida e não deu adjetivo. Quem é a Cida? A Cida é uma mentirosa. Meu Deus. É muito triste isso, né, irmão? Quando as pessoas olham para você e não confiam em você. Que você pague o preço, mas não minta. Não minta. Eu não posso mentir para o meu marido. Não posso mentir para os meus filhos não podem mentir para mim. Eu não posso ter amizade com vocês e mentir para vocês para me safar de algumas coisas.
Minha mãe está longe, mas eu não posso mentir para minha mãe. A verdade tem que ser dita. Porque olha só, Jesus é o caminho, Ele é a verdadeira verdade. Ele é a vida. Então, nós temos que analisar todo dia a nossa vida. Quais os adjetivos que são negativos? Mentiroso, falso. Imagina alguém olhar para você e falar assim, ai fulano, aquele lá, aquela lá é um falso. Daqui a pouco a cidade toda está sabendo. Você pode ver que tem pessoas que quando falam o nome dela, sabe o Joaquim? Sabe a Aninha? Aquela mentirosa, aquela... Não se esqueça que o adjetivo pesa e a gente tem que tomar cuidado porque ele fica marcante. Olha lá Maria Madalena. Quando fala de Maria Madalena, de que vocês lembram, gente? Era uma mulher adúltera. Era o adjetivo que ela carrega até hoje. Nós sabemos que ela seguiu Jesus, ela se converteu, porque o amor chegou na vida dela. Quando o amor chegou na vida dela, aquele adjetivo ele se apagou da vida dela em termos de salvação. Como o pastor fala mesmo, quando ele se converteu, que ele encontrava com os ex-amigos dele, o que os amigos falavam? E você que era? Aí falava os adjetivos que ele era. Mas o importante é que quem aceita Jesus, quando você vai numa igreja, aqui numa igreja, toda igreja, não tem ninguém perfeito. Quando você olha para a igreja está cheia de ex-viciado, ex-drogado, ex-adúltero, ex-fornicador, fornicário, adulto, porque do substantivo se criam, às vezes, muito adjetivo. Aquele bebum aceitou Jesus. Aquele bebum teve a vida mudada. Olha Paulo, olha para a história de Saulo. Quem era Saulo? Perseguidor. Homem atormentado. Insensato, que achava que conhecia as escrituras e não conhecia. E nós, será que verdadeiramente nós conhecemos as escrituras ao ponto de termos nossas vidas transformadas e mudar esses adjetivos, essas qualidades negativas e transformar em qualidades positivas? Quando olha assim, olha aquela Aninha. A Aninha era uma menina que se vestia de qualquer jeito. Mas o dia que entrou amor na vida dela, que entrou Jesus Cristo na vida dela, ela se arrependeu e ela teve mudança de vida. O Senhor quer mudança de vida dentro de nós, para que esses adjetivos negativos se transformem em outros adjetivos. E o Senhor passa uma borracha para assim, igual ele falou para Maria Madalena: mulher, onde estão os seus acusadores? Porque tem muita gente acusando. Onde estão os seus acusadores? Mulher, vá e não peques mais. Cida, se mentia, me aceitou como o único suficiente Salvador, então não minta mais. Tenha mudança de vida. Bebia. É difícil parar de beber, mas vai diminuindo. Não entra no bar. Para que você vai entrar? Para que você vai comprar a bebida fermentada, a bebida alcoólica? Por quê? Se você vai lá e compra, agora não entra, passa na frente e vai direto. A mulher vai comprar roupa. Olha para aquela roupa, não, antes eu era sensual. Olha aí um adjetivo, eu era toda sensual. Agora eu não sou mais. Agora eu me visto e olho no espelho e falo: Senhor, está aprovada essa roupa, Senhor? Aí vão olhar: nossa, a Joaninha já não veste, ela está mudando as vestes dela. Ela não
Irmãos, quando eu não conhecia Jesus e eu achava que eu conhecia, eu nunca fui de usar roupa decotada, mas eu usava saia, mini saia. Ia para academia para ficar sarada, né? Olha aí, as mulheres que querem ficar saradas. Para quem você fica sarada? É para a sua saúde? Para o seu marido? Porque às vezes também tem época que você não consegue, engorda e não consegue emagrecer, mas se teu marido te ama, ele vai querer ficar com você pelas qualidades que você tem. Se você tem um amigo de verdade, ele quer ficar com você, com sua companhia, porque ele te ama, porque ele tem o amor de Jesus, é incondicional. Tem irmãos dentro da igreja que ele acha que a igreja dele é a igreja top, é a placa da igreja. Passa por outro irmão, não dá nem a paz do Senhor. Passa por alguém que não está na igreja, nem cumprimenta. Aquele bom dia que você dá para aquele até que não está na igreja, para alegrar o coração dele. Tem crente que está na igreja, o evangélico, que diz evangélico, porque quem é evangélico segue, é um cristão e segue a Cristo. Porque passou aquele irmão, foi para a igreja, não está indo mais. Passa lá do outro lado da rua e olha lá para o outro lado para não falar. Ou aquele que não foi para a igreja, que não é da igreja, que vamos dizer que está no mundo. A pessoa passa para o outro lado. Não dá nenhum bom dia para aquela pessoa. Mas aquele bom dia vai dar um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Aquele boa noite vai fazer a diferença. E a pessoa orgulhosa. Jesus podia olhar para nós e falar assim, eu vim do céu, eu estava no reino, eu estava com meu pai. Eu rejeito todos esses aí. E o Senhor, Jesus, ele teve um encontro com Saulo. E ensinou o amor dele. E quantas vidas têm sido transformadas. Nós temos as nossas vidas transformadas quando nós examinamos as Escrituras, onde Paulo, onde outros discípulos falam do amor de Deus. E é esse amor que nós temos que levar. Seguidores de Cristo, embaixadores de Cristo, levando a palavra com amor. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vamos ver em 1 Coríntios 13, onde o Senhor fala da fé, a esperança e o amor. Desses três, qual é o mais importante? É o amor. E o que é amor? Amor é você amar, cuidar, incondicional. Não importa quem é a pessoa, se ela é da tua igreja, se ela não é da sua igreja, se ela não está em nenhuma igreja. Jesus, a palavra do Senhor, ele diz que ele veio para os doentes. Ora, o que é estar doente? Você está com algum adjetivo que não está bom na sua vida. E ele veio para trazer esse amor incondicional. Aí eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, que fala sobre o Sermão da Montanha. Aqui, nesse versículo, no início do versículo aqui no capítulo 5, ele vai falar do bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Olha o adjetivo feliz. Quem quer ser feliz aqui? Você quer ser feliz? Você que está aí nas redes sociais, você quer ser feliz? Aqui tem o Senhor Jesus. Depois que ele foi tentado, e ele foi forte,
ele foi escolher os seus discípulos. E aí ele começa a dar um sermão. Eu até indico para você que está na igreja, para você que está aí nas redes sociais, você quer seguir a palavra do Senhor? Leia o sermão que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Até o capítulo 7. Até o capítulo 7. Se você ler sobre esse sermão, viu? Você examine. Vocês vão ver como você vai, através dessa leitura, você vai também buscar os adjetivos bons para você, qualidades boas. E aí aqui diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: você quer ser discípulo de Jesus? Aqui ele falou sobre a bem-aventurança para os discípulos, e hoje ele fala para nós. Isso aí não foi só para os discípulos 12, foi para nós também, que está escrito assim: bem-aventurado ou feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você é humilde? Às vezes a gente não é, né, gente? Às vezes a gente fica na escola, não tem ninguém melhor que você. Sua beleza é melhor que a do outro, a tua riqueza. Não se esqueça, tudo que você tem material vai ficar aqui. Tudo que é material vai ficar aqui. E os seus dons espirituais? Como que você é? Como você está? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você está consolando também? Bem-aventurado, feliz os mansos, porque eles darão o reino do céu. Às vezes é bravinha, né? Comigo é assim, ó. Hã? Comigo é assim, já pega, já fica. Irmão, às vezes dá vontade de gritar. Às vezes dá vontade. Reprima. Senhor, amanso eu. Cuidado com os adjetivos do seu eu. A vingança pertence a Deus. Ajoelha. Apresente a situação, mas não manda matar, não. Não manda ir para o leito, não. Hã? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você está sendo uma pessoa justa? Você está sendo uma pessoa justa? Ou você é justo dependendo se for para meu conforto, para minha alegria? Tá tudo bem. Quando você tem senso de justiça, muitas vezes você vai ficar até no prejuízo, sabia? Oh, aleluia! Glória a Deus! Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olhar com coração de perdão. É difícil perdoar quem te fez mal, mas o Senhor manda perdoar. Você tem que ter misericórdia do outro. Porque às vezes aquela pessoa está cega. Um dia nós também estivemos cegos. Em algumas situações, às vezes nós estamos cegos. Tem um coração perdoador. Eu não perdoo. Irmão, eu sei que tem situações que você perdoa a pessoa, mas você perdoa. Às vezes ela fica para lá, porque às vezes não é uma pessoa de confiança. Ela fica para lá, você para cá, mas não fica com rancor, com raiva, nem desejando, como eu já falei, a morte, o leito para aquela pessoa, porque pode vir para você. Olha para Jesus, Ele nos perdoou. O amor dele, incondicional, nos perdoou.
Então, não dá para andar junto. Mas perdoa a pessoa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós temos, como o diácono Igor falou, a gente tem que procurar a santificação, a purificação. Temos que procurar nos santificar, orando, clamando por nós. Muitas vezes a gente ora tanto pelos outros, ora pelo marido, ora pelo filho, pelo próximo, esquece de você. Temos que nos santificar porque Jesus é santo. Nós sabemos nossas fraquezas. Olha, se Nabal tivesse visto a fraqueza dele, eles iriam destruir. Se você for ler mais adiante, sabe o que aconteceu com Nabal? Quando ele ficou sabendo que Davi ia acabar, matar ele, e todo aquela comunidade dele lá, aquele povo dele, ele morreu. Deu um negócio lá nele e ele morreu. Porque ele era talvez, eu não sei como Deus, a Bíblia não relata, a gente não pode ir além do que a Bíblia diz, mas pode ser que ele ficou tão impactado, nossa, ele veio e vinha aqui pra cima de mim. Por isso que eu falo para você, às vezes você está numa situação difícil, mas talvez Deus tenha olhado que Nabal, tinha um coração duro, era insensato e não ia mudar. E o que aconteceu com Abigail? Porque hoje não pode, viu, gente? Hoje, o homem tem que ter só uma mulher, a mulher um só homem, casados. Mas naquela época, Davi, os reis podiam ter várias esposas. O que aconteceu? Quando ele soube que Nabal tinha morrido, ele terminou trazendo a Abigail para ser mais uma das esposas dele. E ela foi beneficiada naquela época, porque ela foi misericordiosa. Porque ela olhou com um olhar de amor. E ela ainda foi lá e apresentou, não leve em consideração. Então, muitas vezes, alguém vem na sua vida, às vezes alguma situação, alguém vem no seu ouvido e fala de fulano, fala de cicrano, aí você fala para ela assim, tenha calma, tenta apaziguar a situação, sabia? Sabe, hoje eu tenho 6 irmãos. Eu tenho 6 irmãos. Tá lá desculpa aí, viu, gente? Tá lá no quarto. Eu tenho 6 irmãos. Você sabe quando tem 6 irmãos? De vez em quando dá aquelas, né? Na igreja também de vez em quando dá. Na sua casa de vez em quando dá. Então a gente tem que procurar apaziguar a situação. Você tem que ser alguém que leva paz. Uma pessoa que tenta resolver o conflito. Mas tem gente que tá pegando fogo no negócio e joga mais fogo, né? Tá pegando fogo, você vai lá e joga gasolina, joga álcool, na situação espiritualmente falando. Entendeu? Então nós temos que vigiar nisso. Imitadores de Cristo. Uma vez chegaram a Jesus e falaram assim, um dos seus discípulos falaram assim, olha, Senhor, estão aí, estão pregando no teu nome, estão falando. O que Jesus falou? O que é por nós? Aqueles que não são contra nós. Aqueles que não são contra nós são a nosso favor. O importante é que está fazendo a obra, está falando, pegando a palavra. Né? Aleluia. Aí aqui, vamos aqui. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Gente, vamos levar paz. Igual eu estou falando agora. Vamos procurar estar em guerra, mas vamos levar paz, né?
Amém? Se todo mundo fosse dessa forma, não ia haver tantas guerras, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O cristão é muito perseguido por levar a palavra, por levar a justiça. Quando você procura, às vezes, ser justo, às vezes você perde algum amigo, né? Mas o importante é que você está fazendo a coisa certa. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentiram, disserem todo mal contra mim. Hoje a gente está ouvindo, né? Tanta inversão da palavra do Senhor. Gente querendo modificar a palavra porque quer que a Bíblia se adeque à vida deles e não eles a palavra do Senhor. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, quando você decide seguir a Cristo, ser um verdadeiro cristão, você é rejeitado pelo mundo. Jesus foi rejeitado pelo mundo. E nós, seguidores de Cristo, também seremos rejeitados, porque nós não vamos fazer o que o mundo quer, o que o mundo permite. O mundo permite, mas a palavra permite. A palavra diz sim, a palavra diz não. Então, vamos sempre estar analisando nossas vidas todos os dias. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui hoje, que está aí nas redes sociais ouvindo. Que nós venhamos analisar quais os adjetivos que nós temos perante Deus. Jesus foi o maior exemplo de amor. Se você tiver um amor incondicional, como Jesus teve, pode ter certeza que os adjetivos bons vai estar sobre a sua vida e você vai rejeitar aquilo que não é bom. Que Deus te abençoe e que o Senhor seja louvado. Amém? Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.